Bom dia, amigos do Kawai, mais um vídeo sobre nosso tema Bíblia versus Ciência. Estamos abordando agora o assunto sobre a homossexualidade do ponto de vista bíblico, do ponto de vista científico. Já vimos do ponto científico, do ponto de vista científico, a questão da homossexualidade, da sexualidade humana. Vimos que a homossexualidade faz parte da identidade do ser humano. Tudo isso nós vimos nos dias passados. Vamos começar agora, já iniciamos também no vídeo passado, e já demos uma pequena introdução sobre o ponto de vista de Paulo. Não vou dizer bíblico, porque não é bíblico, são todos os livros, mas do ponto de vista paulino, que está escrito lá em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10, onde Paulo diz que os efeminados não entrarão no reino dos céus. E Paulo usa a palavra malakoi, ou malakai, palavra grega que significa devasso. Paulo não diz diretamente efeminados, Paulo diz devasso, os devassos. Mas no segundo momento entende-se que também pode ser um jovem que oferece o seu corpo, como já disse antes, passivamente é um homem. Então os tradutores, em vez de colocar logo devasso, já colocaram efeminados. Mas você sabe, né? Quem escreve sabe escrever, quem não entende recebe o que está escrito. Nós sabemos que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ou aos Coríntios. Nós sabemos que é um gênero literário epistolar, que é uma carta que tem endereço, que distingue-se das outras cartas comuns porque tem discussões, tem opiniões, etc. Mas é um gênero literário, ele é destinado aos coríntios, não é destinado aos gálatas, aos colossenses, aos tessalonicenses, aos efésios, aos romanos, nada, é destinado exclusivamente para os coríntios, na cidade de Corinto. Quem era Corinto? Corinto era a cidade das mais importantes daquela época, cidade grega. Corinto, interessante, ela foi destruída no ano 146 a.C. pelos romanos. Ela criou por ser muito poderosa, ela aliou-se a outras cidades e quis investir contra Roma. Roma veio destruir, deixou Corinto no pó. E no ano 44 a.C. veio o Júlio César e reconstruiu. E Corinto ressurgiu das cinzas, mas Corinto continuou sendo, pela sua posição geográfica, portuária, uma das cidades mais importantes da Grécia e de Roma. Então, em Corinto tem de tudo. Era o centro cultural, centro comercial, centro artístico, centro religioso, tudo era Corinto. Corinto era a cidade mais famosa, digamos aqui, mais ou menos no Brasil, no nosso Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, New York, né? Ou Nova York, como o povo chama. Então, Corinto era a cidade. Lá tinha o templo da deusa Afrodite, deusa do amor, da beleza, que era associada à sexualidade, o templo de Apolo, de Poseidon, templos famosos. O de Afrodite, então, era o mais famoso, imenso templo em cima de um monte. Então, Corinto era uma cidade turística, tudo que você possa imaginar tinha religião, de várias religiões, várias filosofias, pensamentos diferentes, tudo que você possa imaginar. E também a questão sexual. Se encontrava-se de tudo que você possa imaginar. Corinto era especialidade da cidade de Corinto. Tanto que existia um termo chamado assim, corintar. Quando alguém dizia assim, vamos corintar, já sabia o que era. Era farrear, era fazer bacanais. Corintar. A cidade era um centro onde tinha muitos imigrantes pela situação geográfica portuária. Então essa cidade onde estava a igreja de Corinto, ou a igreja dos Coríntios, e foi para essa igreja que Paulo escreveu esse texto que nós temos lido aí. Por quê? Já contextuamos, né? A cidade de Corinto. Vamos continuar contextuando essa palavra. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo.